Lua nova, de novo, mais uma. Vamos lá. Mais uma vez, Sol e Lua se encontram no céu. Simbolicamente, isso representa uma união, um casamento, uma fertilização acontecendo. Dessa vez, a Lua nova acontece no signo de Libra. Então, o tema relacionamentos aparece. Como você tem criado relações e vínculos sociais com as outras pessoas? Você tem conseguido sociabilizar? Você tem conseguido honrar os seus acordos? Sempre que a gente está sob o signo de Libra, os acordos e a harmonia é chamada para nossa consciência. Dessa vez, junto da Lua Nova, vai acontecer um eclipse. Isso muda um pouco o tom das coisas, né? Torna tudo mais intenso. Quando a gente fala de um eclipse solar, que é o caso dessa Lua Nova, a gente vai estar com a Lua na frente do Sol, deixando ele escuro. Então é como se o Sol, representante da consciência, da luz, ficasse obscurecido. E nesse caso, as relações passadas tendem a tomar um tom ainda mais elevado. O que eu quero dizer? Mais do que nunca, nessa Lua Nova de Libra, o chamado é para poder a gente observar se a gente não tem mantido padrões de como se relacionar com as outras pessoas de uma forma muito automática e instintiva. Você se vincula a outra pessoa e vai vivendo de forma automática sem observar como você age em relação a essa outra pessoa. O chamado é observar isso para poder você não se ver submetido dentro das relações e nenhuma pessoa que submete a outra dentro das relações. Porque todo tipo de submissão que você provoca em relação a outra pessoa ou a outra pessoa provoca em relação a você, se trata de algum tipo de poder sobre o outro. E isso é um tanto desumano de ser vivenciado. Então, se o tema é Libra, se o tema é relacionamento, o pedido é observar o seguinte: além do outro que aparece na sua vida para poder você se relacionar, sendo esse outro tanto um relacionamento amoroso quanto uma sociedade, pessoas ao seu redor, qual é esse outro que tem aparecido na sua vida para poder te ensinar mais sobre você mesmo? Quais são as características dessa outra pessoa que te afetam, seja para o bem, seja para o mal? Isso tudo ajuda a gente a integrar consciência a partir da observação, porque é sinal de que a projeção está acontecendo. O mesmo serve para o contrário. Como você tem sido o outro na vida das pessoas ao seu redor? Você tem sido uma pessoa que é o espelho e o exemplo de quem você gostaria ao seu lado? Antes de você cobrar do outro um modo de agir, um modo de ser, seja você esse outro que você busca do seu lado. Isso ajuda a complementar o eixo representado por Libra, a balança. E se você já vive algum relacionamento ou convive com pessoas que de alguma forma você depende delas, tente se imaginar sem essas pessoas ao seu lado. O que essas pessoas ainda representam na sua vida e por que elas ainda estão na sua vida? É por escolha ou por necessidade? Se é por necessidade, o que você pode fazer para tentar incorporar um pouco do que aquela pessoa representa na sua vida para não se ver mais dependente dela? Seja a nível emocional, material, financeiro, por aí vai. Então todo tipo de relação de submissão está sendo convidada a ser transformada. Não necessariamente ser aniquilada da sua vida, mas uma transformação e um outro modo de agir dentro dessas relações precisa ser levado em conta. É como se você não pudesse mais permitir nenhum tipo de submissão e nenhum tipo de relação onde você estivesse com o seu espírito sendo oprimido. Então o chamado é para renovar. Pode ser um fim, mas o pedido é para poder você renovar. Purifica. Vai na dor. Mesmo que aquele fim daquele relacionamento te traga dor, ou então aquela transformação dentro do relacionamento te traga dor, é muito mais válido quando a verdade está em jogo, quando a verdade está na frente. Isso pode trazer desilusões, decepções, e essas decepções é um sinal de que você estava vivendo numa ilusão de um relacionamento e nada melhor do que a verdade, como eu disse. Além disso, a ideia é que, por mais dolorosa que seja o fim daquela ilusão, daquele relacionamento, daquela forma de se relacionar,
tente ter empatia e se colocar também no lugar do outro. Porque se o outro errou, se o outro foi da forma que foi com você, alguma coisa o levou até aquilo. Algum padrão familiar, alguma coisa que veio do passado e por aí vai. A gente está sempre em evolução e a ideia é que a gente sempre busque o melhoramento pessoal. O outro chamado também é para poder observar como anda a sua autodefesa dentro dos relacionamentos. O que eu quero dizer? Até que ponto você realmente vive um relacionamento de forma entregue? Você escolhe aquele relacionamento, então você se entrega dentro daquele relacionamento? Ou até que ponto você se fecha demais e não abre realmente para os sentimentos fluírem? O chamado é para poder observar até que ponto você não está fechado, mesmo estando dentro já de um relacionamento. Porque se for para poder realmente viver um relacionamento, que seja de forma despida, que seja de forma nua, que seja de forma crua, que seja de forma verdadeira. Mesmo que a dor aconteça e a desilusão aconteça no final, é melhor para poder você aprender mais sobre você mesmo. Até que ponto você quer aceitar algumas questões na sua vida ou não. O chamado, num geral, é para poder você colocar a sua individualidade em primeiro lugar, como sempre, porque esse ano todo está chamando para isso. Por quê? Se você está dentro de uma relação onde você apenas cede, você está em desequilíbrio a nível pessoal. Você não está transitando pela sua jornada da forma como deveria ser. Onde mesmo alguém do seu lado, você tem que continuar levando em conta que você é um ser separado. Todo tipo de simbiose que possa estar acontecendo dentro das relações ao seu redor, mais uma vez, não necessariamente apenas relação amorosa. Pode ser relação entre família, entre amigos, entre pessoas do trabalho e por aí vai. Então, todo tipo de simbiose, ela deve ser de alguma forma destruída, porque é um sinal de que você não está realmente honrando a sua individualidade, que é única. A gente ainda continua sobre uma abertura de novas formas de pensar, onde o aprendizado e o ensinamento nos faz crescer, apesar de que também a gente está num período onde existem muitas ilusões nas informações que a gente pode obter. Então é preciso observar com bastante critério, porque dentre as várias informações que chegam para nós, tem muita coisa que não é válida. Tem muita coisa que acaba sendo uma deturpação da realidade. Vale observar. A gente continua naquele esquema onde as pirâmides estão sendo derrubadas. As pessoas que detêm muito poder sobre as outras de forma desumanizada, de forma inconsciente, elas estão de alguma forma sendo convidadas a observar isso novamente. Caso contrário, o próprio sistema está começando a derrubar essas pessoas. A gente tem visto algumas matérias por aí representando essas pessoas de grande poder e fama caindo. Esse é um sinal de que, se você usa o poder de forma a controlar outro ser humano, você está vivendo de uma forma desumanizada. E tudo isso que acontece ao nosso redor, principalmente com pessoas que estão em destaque, deve servir como símbolo para a gente poder refletir como a gente tem lidado com aquelas determinadas questões na nossa vida pessoal. A ideia não é que quem tenha poder deva entregar o poder ou então perder todo o poder. A ideia é que o poder está sendo usado de forma humana. Caso contrário, a ruína pode acontecer. Porque a gente está seguindo para a era de Aquário, como eu já disse, onde a distribuição de poder precisa ser de forma humanizada. O coletivo precisa também ser ouvido. Então, em resumo, é o seguinte: lua nova, nessa lua nova em específico, está acontecendo também um eclipse solar. Esse eclipse solar está chamando a gente para poder observar como a gente tem agido dentro das relações. Porque nesse instante em específico, como a lua está tampando o sol, nesse eclipse solar, a gente está com a consciência, com a luz, de alguma forma sendo obscurecida pelo inconsciente. Então é muito comum a gente continuar ou entrar em relações a nível de submissão, como eu já disse, ou a nível de padrão que já é ultrapassado na nossa vida. Como se o passado estivesse voltando à tona para poder a gente conseguir olhá-lo de volta, mas existe uma grande tendência da gente cair naqueles velhos jogos mais uma vez. Então, quando a lua nova acontece em Libra, o chamado é:
quem é o outro na sua vida, o que ele tem a te ensinar e como é você como outro na vida das pessoas ao seu redor e como você tem se comportado diante deles de acordo com o tipo de pessoa que você gostaria de ter ao seu lado. Seja também o espelho que você gostaria de ter ao seu lado. De alguma forma, mantenha o equilíbrio de Libra, mantenha o equilíbrio da balança.